Pronto, tá gravando. Pessoal, pode começar? Já te apresentaram, Renata? Ainda não. Ai, meu Deus, já caí tanto assim que eu preciso ser apresentada. Eu estava aqui falando que participar da reunião vai recair minha nostalgia, vou ter uma recaída grave de nostalgia, que até hoje não me curei da nostalgia de fazer doutorado aí. Agora, se eu tivesse ainda precisar ser apresentada, aí vai ser uma recaída mesmo. Downgrade, hein? Não, é que eu acho que tem gente aí que não teve a felicidade de conviver com você, né, Renata? Então, a Renata, para quem não conhece, é uma pessoa super querida, é professora da UFRJ, ficou vários anos aqui conosco e até hoje a gente morre de saudade dessa convivência e a gente sempre quer ter uma oportunidade de trazê-la perto, de conviver um pouco mais conosco. E esse convite, eu acho que tem um caráter assim bem especial. Primeiro esse, né, da gente poder estar junto. Tem bastante gente aqui hoje para te ouvir, Renata, e também para ouvir o que é que você andou falando lá na Semana do Fígado, que fez tanto sucesso. A gente ouviu muitos elogios, não foram só dos amigos, a não ser que você tenha 1 milhão de amigos, que nem o Roberto Carlos, mas foram muitos elogios mesmo. Então, a gente quer ouvir o que é que você andou falando desse assunto tão novo, tão importante. Então, super obrigada por estar aqui. E desculpem o atraso. Obrigada, Lúcia, Edu, pessoal, pelo convite. É sempre um prazer encontrar vocês, ainda que seja virtualmente. Mas eu estava falando aqui com o Gama que eu vou voltar para fazer minha capacitação aí de 3 meses. Aí a gente vai matar a saudade. Bom, vou abrir aqui a apresentação. Vocês me conhecem e sabem que eu não sou uma pessoa que trabalha, que sou programadora de inteligência artificial, não é nada disso. Na verdade, esse convite veio mais porque eu acho esse assunto interessante e desafiador. Vocês estão vendo a apresentação? Está aparecendo para vocês? Tá sim, Renata. Tá. Então, assim, a ideia é a gente falar um pouquinho, né, da inteligência artificial, como é que isso pode impactar a nossa prática médica e com foco um pouquinho maior na parte de hepatologia, que é a nossa área de interesse, tá? Bom, em relação ao histórico da inteligência artificial, o desejo, né, de implementar a inteligência artificial, ele não é novo, ele começou na década de 50, quando houve a primeira proposta de um grupo de trabalho para trabalhar com inteligência artificial, e desde essa época havia esse desejo de desenvolver nas máquinas a capacidade de resolver problemas que eram até então reservados para os humanos, né? E ao longo das décadas, a inteligência artificial passou por muitos altos e baixos, muitos baixos até, porque ela depende muito da capacidade tecnológica, então, por muitos anos não houve progresso significativo, que é o que é chamado de inverno da inteligência artificial, em alguns outros momentos ela ficou um pouco mais em evidência. Então, vocês devem lembrar, na década de 90, teve uma discussão muito grande em torno da inteligência artificial, quando a IBM desenvolveu um computador chamado Deep Blue e desafiou o Garry Kasparov, que era o campeão mundial de xadrez, para eles disputarem partidas de xadrez, né? Então, em 1996, o Kasparov ganhou mais partidas do que perdeu, e nesse ano ele disse que possivelmente era a última vez que um homem ia ganhar da máquina, e eu acho que ele estava certo, porque no ano seguinte, o Deep Blue já venceu as partidas, mostrando a capacidade de evolução do poder das máquinas. Mas nada foi assim tão emblemático em termos de mostrar a evolução do poder das máquinas quanto esse recém-lançado ChatGPT, que se tornou disponível a partir do final do ano passado. Foi a tecnologia que teve a mais rápida incorporação. Parece que chegou a 1 milhão de usuários em 5 dias, que é uma coisa extremamente rápida, já está chegando perto de 100 milhões de usuários. E aí ela trouxe a discussão da inteligência artificial para um outro patamar, mostrando um potencial de utilização assim muito mais abrangente, com capacidade de escrever, de desenvolver música, de desenvolver pinturas. Então é uma coisa
trouxe a inteligência artificial para um outro patamar. Em termos assim, de conceito, a inteligência artificial, essa que começou na década de 50, é qualquer tentativa de fazer a máquina ter uma forma de inteligência humana. É um conceito bem genérico. Na década de 80, começou a surgir o machine learning, que é o aprendizado de máquina, que é fazer a máquina aprender através da experiência, que é muito utilizado em radiologia, em que se ensina para a máquina o que é um nódulo benigno, o que é um nódulo maligno, e a máquina vai aprendendo com esse ensinamento. E, a partir de 2010, surgiu o Deep Learning, que é o aprendizado profundo. Aí sim, o Deep Learning trouxe a inteligência artificial para um outro patamar. Ele usa aquelas redes neurais artificiais, que é um conceito complexo, mas que trouxe uma capacidade de processamento muito maior, permitindo reconhecimento de imagem, reconhecimento de voz, elaborações de textos, e aí a inteligência artificial se desenvolveu muito mais rápido a partir de 2010 para cá. E qual é o potencial impacto, então, da inteligência artificial na área médica? Eu acho que a gente tem que pensar assim, se a gente pensar como é uma consulta médica, o paciente vem, nós coletamos a história dele, fazemos o exame físico e analisamos os exames laboratoriais. Ele geralmente traz exames de imagem e traz outros exames, né? Pode trazer endoscopia, pode trazer biópsias, pode trazer estudo genético e muitos outros exames. E, na verdade, todas essas informações juntas, elas representam uma grande base de dados, né? E essa quantidade de dados, ela tem que ser analisada e interpretada pelo médico. E o médico interpreta todas essas informações utilizando o conhecimento teórico que ele tem e, ao mesmo tempo, a experiência prática que ele adquiriu ao longo da sua vivência profissional. O conhecimento teórico, ele adquire através de livros, das aulas que ele assiste, dos congressos, e muito através dos artigos, né, que são mais atualizados do que os livros. E aí que começa o problema, porque a nossa capacidade de ler artigos, ela é limitada. Eu até vi que em algum lugar que eu estava lendo, que tem uma estatística que hoje em dia o médico precisaria ler 167 horas por dia para se manter atualizado, né, porque é uma coisa que não é factível. Então, a nossa capacidade de ler artigo é limitada, e é pior do que isso, a gente, quando lê, nós esquecemos também, a gente não consegue reter todas as informações. E a nossa experiência prática, ela é um pouco limitada para os pacientes que nós conseguimos atender ao longo da nossa vida, e dos relatos dos colegas que estão em torno da gente, dos relatos que são feitos nos congressos. Mas tanto a nossa capacidade de ler artigo, quanto a nossa capacidade de atender pacientes, é limitada. Então, aonde que a inteligência artificial pode se inserir? Ela pode expandir muito essa capacidade, que nós podemos colocar no computador todos os artigos sobre um determinado tema e podemos colocar grandes bases de dados, muito maior do que os pacientes que nós atendemos ao longo da nossa vida. Então, nós podemos colocar bases de dados de uma rede de hospitais enorme, de um sistema de saúde de um país inteiro, pode ter coleta de dados mundial, como pode ser várias bases de dados que foram feitas com o Covid. Então, a capacidade de conhecimento que o computador pode receber e guardar é muito maior do que a capacidade do nosso cérebro. E, além disso, a inteligência artificial nos ajuda a interpretar isso tudo junto, ou seja, juntar os dados que o doente traz com todas as informações teóricas e com todos os outros relatos de casos que tem na literatura, tá? Isso é importante para todas as consultas? Não, não é. Por exemplo, para nós atendermos um paciente com hepatite C, a gente não precisa disso tudo, de conhecimento teórico e experiência prática, mas para alguns casos que são mais complexos, mais raros, ou que o paciente integra várias doenças e várias considerações, isso se torna mais importante. Então, quais são as potenciais contribuições da inteligência artificial na área médica? Uma delas é essa que eu falei, um armazenamento de uma grande base de informação e de uma grande quantidade de conhecimento, muito maior do que o cérebro humano é capaz de reter. E ela também ajuda a integrar esse conhecimento, a analisar e interpretar esses dados todos de uma forma rápida. Ela pode ser utilizada na gestão, por exemplo, agendamento de consulta, controle de ocupação de leito hospitalar, controle de compras, controle de estoque, controle de pagamento. Ela pode ser utilizada
e muito disso tem sido atribuído ao ChatGPT na redação de relatórios médicos, resumos de alta, para convênio, para reembolso, laudos e artigos científicos. Ela pode ajudar no monitoramento de dispositivos, inclusive esses dispositivos vestíveis, né, como Apple Watch, que pode monitores de pressão, monitores de glicose e recomendar condutas. Ela ajuda muito na análise de imagem, a gente vai falar mais sobre isso. Uma grande contribuição atual da inteligência artificial é na análise de imagem. E o computador não tem a subjetividade que nós temos, né? O ser humano, ele tem um componente subjetivo. Aí eu acho interessante esse estudo, na verdade, esse estudo não é de inteligência artificial, mas é um estudozinho que eu acho interessante, que mostra como é fácil enganar o nosso cérebro, né? Que foi feito, eles pegaram 24 radiologistas experientes e pediram para eles analisarem imagens de tomografia de tórax de 5 pacientes, quer dizer, eram muitas imagens de cada um dos 5 pacientes, e todos os pacientes tinham vários nódulos pulmonares. E os radiologistas, então, eles eram instruídos a clicarem, identificar o nódulo pulmonar e clicar em cima com o mouse. E no último caso dos 5, os pesquisadores colocaram um gorilazinho na imagem da tomografia do pulmão, né? Não sei se vocês estão vendo o gorilazinho. Então, aí colocaram esse gorilazinho. E no final da análise dos radiologistas, eles perguntaram se eles tinham visto alguma coisa diferente, e 20 dos 24 radiologistas não identificaram a presença do gorilazinho no exame de tomografia. Então, assim, o que mostra que quando o nosso cérebro está focado numa tarefa, numa missão, a gente fica com o nosso olhar atento para aquilo e não conseguimos identificar situações para as quais a gente não tem expectativa. Então, não havia expectativa de que houvesse um gorila e o cérebro estava com toda a atenção focada para o nódulo. Então, eles viram nesse estudo que os radiologistas passaram os olhos várias vezes pela região que estava o gorilazinho, eles não conseguiram enxergar. Tá? A máquina, o processamento automatizado não tem essa subjetividade, porque ele rastreia todo o campo de imagem e identifica qualquer diferença. E, além disso, isso eu também acho uma coisa bem interessante, a máquina ela consegue identificar padrões que, muitas vezes, o nosso cérebro não consegue identificar. Né? Então, isso foi demonstrado em oftalmologia. Quando a gente dá para um oftalmologista a imagem, a foto de um fundo de olho, ele consegue identificar se o paciente tem retinopatia, ele consegue descrever a gravidade da retinopatia, mas ele não consegue, pelo fundo de olho, dizer se o paciente é homem ou mulher. Não consegue identificar o sexo. E estudos de deep learning, de análise de uma quantidade grande de fundo de olho, eles conseguiram ver que é possível você identificar o sexo do paciente pelo aspecto do fundo de olho, ou seja, existe algum padrão no fundo de olho que, de alguma forma, permite a identificação do sexo do paciente, mas o nosso cérebro não foi capaz de identificar isso, e a análise automatizada de deep learning é possível identificar isso, pode ser levado para várias outras situações. O impacto da inteligência artificial na área médica, isso está sendo extremamente discutido, né? Um dos pontos mais aquecidos hoje em dia é quanto que a inteligência artificial vai avançar em cada especialidade médica. E aí, eu achei interessante esse estudo, que ele, na verdade, não é um estudo, é uma previsão, né? Um trabalho prospectivo. Ele fez uma análise que é o seguinte, ele dividiu as especialidades em 4 quadrantes, baseados em duas principais características, tá? Aqui do lado esquerdo é o quanto que aquela atividade médica ela é repetitiva, ou seja, todo dia ela é igual. E do lado direito, o quanto que a atividade médica é criativa, ou seja, todo dia alguma coisa nova acontece na prática médica. Embaixo é o quanto que a atividade médica é baseada em bases de dados, né, dados secundários, que não precisa de um contato direto com o paciente. E na parte de cima, o quanto que a especialidade depende de um contato direto do médico com o paciente. Então, como vocês podem imaginar, quanto mais a atividade é repetitiva e quanto mais ela é baseada só em dados, que é esse quadrante aqui, mais a inteligência artificial vai avançar nessas especialidades. É onde está, por exemplo, a radiologia, a dermatologia, a oftalmologia. Então, muitas das atividades dessas especialidades vão ser substituídas pela inteligência artificial. Já nesse quadrante superior direito, que depende de uma interação direta do médico com o paciente,
e que tem fatos novos acontecendo todo dia, uma atividade mais criativa, aqui a inteligência artificial vai ter uma participação menor e não vai mudar a essência da prática profissional que é realizada hoje em dia, né? Aqui não tem hepatologia, eu acho que a hepato, ela é mais perto da clínica médica, né? Então, acho que eu talvez colocasse a gente mais aqui nesse quadrante superior direito, a gastroenterologia está aqui mais no centro. Mas existe uma previsão de que a inteligência artificial vai ocupar um espaço maior ou menor em cada especialidade de acordo com essas características. Então, na hepatologia, quais são as potenciais aplicações, né? Uma das mais importantes, e hoje em dia é que está mais desenvolvida, né, vamos dizer, desenvolvida não, onde começou a inteligência artificial a entrar, foi na parte de diagnóstico e classificação das doenças hepáticas, né? Muito em métodos de imagem, também em análise histológica, em segundo lugar, e com potencial de diagnóstico de muitos biomarcadores, né? Inclusive esses estudos de ômica, de proteômica, de genômica, que podem ajudar, que precisa muito de análise bioinformática, identificar potenciais biomarcadores diagnósticos. Outra possível aplicação é na avaliação prognóstica, ou seja, na previsão de como a doença vai progredir em cada paciente. Ela também pode ser utilizada na decisão terapêutica, ou seja, para auxiliar a escolha do tratamento, e aí isso baseado na previsão da resposta que aquele determinado doente vai ter ao tratamento com base nas características dele, e no risco dos efeitos colaterais que ele possa ter com cada um dos possíveis tratamentos disponíveis para a doença dele. Pode ajudar a identificar possíveis interações medicamentosas, e com isso tudo pode ajudar a construir aquelas terapias personalizadas, né? Por exemplo, em carcinoma hepatocelular, isso é muito importante, porque tem muitas variáveis para serem administradas juntas, né? Várias variáveis relacionadas ao tumor, variáveis relacionadas ao tratamento, variáveis relacionadas à cirrose, variáveis relacionadas ao doente. E também na identificação do risco de doença hepática. Então, análises baseadas em dados demográficos do doente, o estilo de vida que ele tem, qual é o histórico médico dele, o histórico familiar, os exames que ele tem e os fatores de risco, fazer um mapeamento de qual o risco de doença hepática que aquele paciente tem, das possíveis doenças que ele vai ter, da gravidade, então, baseado no perfil do paciente, fazer uma previsão. O que a gente tem até o momento, né? A inteligência artificial em hepatologia ainda está numa fase assim mais incipiente. Então, os estudos que tem hoje em dia, eles trabalharam mais com essas doenças, carcinoma hepatocelular e outros tipos de câncer, como tumor, metástase hepática, por exemplo, doença hepática gordurosa e um pouco no mapeamento de fibrose. Então, a maior parte dos estudos hoje em dia está concentrado nessas doenças hepáticas. Em relação aos modelos, eles são muito mais em termos de diagnóstico do que prognóstico, então a maior parte dos estudos hoje em dia se concentra em utilização da inteligência artificial para diagnóstico, e em relação aos dados que são analisados, existe uma forte concentração na imagem, né? Vocês veem aqui ressonância, tomografia e ressonância, ultrassom, e no segundo lugar a biópsia hepática. Então, na hepatologia, vocês observem que o desenvolvimento da inteligência artificial é bem recente, mas também é bem íngreme, né? Vocês observam que a curva está bastante ascendente. E essa curva se deve muito aos estudos em radiologia, e mais do que a de histologia, porque na radiologia as imagens já estão prontas, né? Já existe há muito tempo a cultura na radiologia de deixar as imagens digitalizadas, ao passo que a maioria dos serviços que trabalham com biópsia hepática, as biópsias estão ainda nas lâminas, nos blocos de parafina, né? A maior parte dos serviços não tem ainda a cultura de digitalizar as lâminas de biópsia, como já existe de digitalizar as imagens de radiografia. Mas é um processo, e isso também, ao longo do tempo, vai aumentar. Agora eu vou dar alguns exemplos, tá? Só para vocês terem ideia de possíveis aplicações de inteligência artificial em hepatologia, né? Não seria possível citar tudo, vou só dar uma pincelada e dar alguns exemplos. Então, nesse estudo, eles utilizaram ultrassom utilizaram deep learning para melhorar a performance diagnóstica do ultrassom
no diagnóstico de lesão focal. E aí, a lesão focal era nódulos que tinham mais de 1 centímetro e que não eram cistos, e que tinham uma biópsia hepática disponível com intervalo de 1 mês, tá? E a ideia era saber simplesmente se o nódulo era benigno ou nódulo maligno. Melhorar a performance para dizer, ó, esse nódulo é benigno e esse nódulo é maligno. Na maioria das vezes que o nódulo é identificado no ultrassom, a gente é muito dependente de fazer uma tomografia com estudo dinâmico, uma ressonância com estudo dinâmico para elucidação diagnóstica, né? Então, a ideia, a proposta desse estudo é melhorar o desempenho diagnóstico do ultrassom, que é mais simples e mais disponível. Então, eles fizeram um desenho que é muito comum nos estudos de inteligência artificial, que é juntar uma casuística grande e fazer uma divisão em amostra de treinamento e amostra de validação. A validação interna, aqui foi feito de 4:1, né, ou seja, a maior parte da amostra foi usada para treinamento, para desenvolver o algoritmo, depois esse algoritmo foi utilizado numa validação interna, e também foi utilizado numa validação externa, que são pacientes que não fazem parte daquela amostra inicial. É muito comum que os estudos de inteligência artificial façam esse desenho. E aqui, vocês observam essas 3 curvas. A curva verde é só o aspecto, as variáveis relacionadas ao aspecto do nódulo, do ultrassom. A curva azul, além dos aspectos do nódulo, inclui características do fígado, do paciente, por exemplo, ter hepatite C, hepatite B, ter alguma doença hepática prévia. E o modelo, a curva vermelha, é quando outras características clínicas são incluídas no modelo. Então, vocês observem que quanto mais variáveis são incluídas no modelo, melhor a performance diagnóstica do modelo. E uma outra coisa também muito comum, que os outros estudos também reproduzem esse padrão, é que as amostras de validação, elas têm um desempenho menor do que as amostras de treinamento. Então, sempre a validação interna e a externa vão ter um desempenho menor do que o desempenho da amostra de treinamento. Mas, ainda assim, vocês observem que, por exemplo, nesse estudo, a área sobre a curva ROC foi acima de 0,9, né, incluindo todas as variáveis na validação externa. Então, assim, a proposta desse estudo é ampliar a capacidade diagnóstica de identificação do benigno com maligno, sem que exista uma dependência absoluta de fazer uma tomografia e ressonância, o que poderia, nos lugares de menor recurso, ampliar esse diagnóstico diferencial. E poderia ajudar radiologistas menos experientes a fazer essa diferenciação. Aqui eu coloquei exemplos de 3 estudos que também utilizaram como modelo de ultrassom, utilizando, em geral, o Deep Learning, ou Machine Learning ou Deep Learning, para ajudar a melhorar o desempenho do ultrassom para a identificação da esteatose hepática. Em geral, eles aqui comparam com biópsia, o outro estudo foi com ressonância, mas mostrando, em todos esses estudos, que, utilizando esses modelos de inteligência artificial, eles conseguem melhorar a performance diagnóstica do ultrassom para diagnóstico de esteatose, trazendo uma acurácia acima de 90%, né? De novo, são as amostras de treinamento que podem perder um pouco de desempenho nas amostras de validação. Mas, ainda assim, a gente melhora, porque qual é o problema do ultrassom? O ultrassom tem 2 problemas. Primeiro, ele é muito operador dependente, depende muito da experiência do examinador e da qualidade do equipamento, mas depende muito da experiência do examinador. E segundo, que ele é pouco sensível para diagnóstico de esteatose leve, né? Então, a esteatose leve, muitas vezes, ela não é detectada no ultrassom, que é o método mais disponível. Então, a gente poderia, por inteligência artificial, tirar aquela dependência da expertise do médico que está fazendo o exame e, ao mesmo tempo, melhorar a sensibilidade para o diagnóstico de esteatose leve. Esse aqui é um estudo de tomografia em que ele avaliou, por inteligência artificial, a presença de metástases hepáticas que não tinham sido identificadas pelos radiologistas. Então, vocês observem que, no modelo de inteligência artificial, a detecção de metástases foi maior do que dos radiologistas para a identificação desses nódulos. Nos nódulos que os radiologistas tinham deixado passar, ou seja, não foram identificados, não foram vistos nem descritos pelos radiologistas, o modelo de inteligência artificial detectou mais ou menos metade desses nódulos, que seria um ganho de diagnóstico, mas também vocês observem que ela também não é perfeita. Então, existem também aí 5 casos que os radiologistas descreveram, mas a inteligência artificial, né, o algoritmo não detectou. Então, ela não é perfeita, ela não deve andar sozinha, mas ela pode ajudar a melhorar
a capacidade diagnóstica do médico e da radiologia. Esse aqui é um modelo que utilizou machine learning para melhorar a acurácia diagnóstica da identificação de fibrose pela ressonância, utilizando a análise da textura hepática. Então, é um dos parâmetros, né, que tem na ressonância, a textura hepática. Utilizando o machine learning para analisar essa variável, eles conseguiram fazer com que a ressonância comum, né, comum que eu digo sem elastografia, tivesse uma capacidade de separar fibrose leve e fibrose avançada, uma acurácia diagnóstica semelhante à elastografia, o que pode ser muito bom para os serviços que não têm elastografia, né? Você implementa algoritmo de machine learning e analisa de uma forma muito mais profunda a textura hepática, e isso vai ajudar a diferenciar fibrose leve e fibrose avançada. Existem também alguns estudos, como eu falei com vocês, em análise histológica, né? Esse aqui é um dos estudos que mostram que quando a análise dessas variáveis de doença hepática gordurosa, esteatose, inflamação, balonização e fibrose, elas foram comparadas entre a análise do patologista e o software, a correlação foi muito elevada, né? Para todos os componentes acima de 0,90. Então, mostrando que existe uma capacidade de que a lâmina seja analisada só por um software com uma alta acurácia para fazer o diagnóstico dessas variáveis. Esse outro estudo, ele colocou também pacientes que tinham sido biopsiados em protocolos de estudo e mostrou que a utilização do machine learning mostrou uma boa acurácia tanto na estratificação da gravidade da doença hepática gordurosa, quanto na avaliação de resposta ao tratamento, porque eram pacientes que tinham sido submetidos a protocolos de estudo, e também na previsão prognóstica. Quando eles compararam a capacidade prognóstica do machine learning com do patologista central, que é essa coluna, eles mostraram que para algumas variáveis, a predição de sobrevida foi melhor no machine learning, por exemplo, aqui, a esteatose 0,67 contra 0,52, por exemplo, né? Esse estudo eu também achei bem legal, que eles analisaram a biópsia hepática de pacientes com cirrose, e que tinham uma fibrose avançada, né, com cirrose por NASH, e eles mostraram, pela análise histológica, utilizando machine learning, eles tentaram fazer uma predição do grau de hipertensão portal que esses cirróticos por NASH tinham. E vocês observem que eles conseguiram uma predição muito boa quando eles compararam com medida do gradiente de pressão venosa hepática, uma correlação alta. Então, mostrando que, utilizando a análise histológica por machine learning, a gente consegue ter informações da estimativa do grau de hipertensão portal do doente, sem precisar fazer análise do gradiente de pressão venosa hepática. Aqui é um exemplo de estudo de inteligência artificial para predição prognóstica, né? Foi um estudo que foi feito com pacientes com carcinoma hepatocelular, e que eles compararam, essa sigla quer dizer rede neural artificial, a previsão do modelo gerado pela rede neural foi superior aos scores que nós habitualmente utilizamos, aos modelos prognósticos em CHC, que é o BCLC, o CUDA, o TNM, o CLIP, então, assim, o ALB, então, mostrando que o modelo da rede neural, tanto para sobrevida em 1 ano, quanto 3 anos, quanto 5 anos, ele foi superior aos outros modelos, tanto na amostra de treinamento, quanto na amostra de validação. Agora, algumas considerações sobre o uso de inteligência artificial na hepatologia. A maioria dos algoritmos que são baseados em inteligência artificial ainda está numa fase bem inicial de desenvolvimento. Então, assim, esses estudos que eu mostrei para vocês, que mostraram resultados muito elevados, tudo isso precisa ser ainda muito validado. Então, a implementação na prática ainda precisa de muitos estudos e muita validação. A gente está na fase ainda de estudos e ainda estamos distantes da implementação disso na prática clínica, tá? Entre o que é gerado, os algoritmos dos estudos e a implementação, a gente precisa de muita validação. Então, por exemplo, eu tenho uma amiga que está trabalhando com inteligência artificial em pulmão, está gerando algoritmos para identificação de nódulo hepático. Os estudos que ela está fazendo aqui no Rio não podem ser utilizados, por exemplo, em locais em que tem uma menor prevalência de tuberculose pulmonar, por exemplo. Então, a amostra que está sendo analisada, ela acaba interferindo no algoritmo, por isso é muito necessário ter muita validação.
E o ChatGPT, né? E o ChatGPT que, na verdade, gerou toda essa interesse, essa discussão em torno da inteligência artificial. Esse estudo é uma revisão interessante, em que ele fala do ChatGPT na medicina, e ele faz uma análise das aplicações, das vantagens, das limitações e considerações éticas, né? Esse estudo, esse artigo e outros artigos que também escreveram sobre isso, eles se repetem um pouco em alguns comentários, de que, primeiro, o ChatGPT ele escreve muito bem, e ele tem, como ele disse aqui, um vocabulário eloquente, assim, impressionante como o texto sai bem redigido quando ele é gerado pelo ChatGPT. E isso é uma coisa, de certa forma, perigosa, porque ele fica tão bem escrito que, às vezes, tem informações ali que não são precisas e que, se você não tiver uma visão crítica sobre aquilo, você acaba sendo levado a erro, né? Então, existem questões éticas, questões legais, questões de direitos autorais, mas também de resultados inadequados e de informações que, eventualmente, possam não ser confiáveis. É claro que o ChatGPT é o início do início do início dos modelos que vão ser muito melhorados daqui para frente, né? Ele é a primeira versão, e os erros que a gente encontra hoje, eles vão deixar de existir em futuros modelos, tá? Mas ele impressiona muito pela eloquência. Esse estudo aqui eu achei muito interessante, é um estudo que comparou a resposta dos médicos com a resposta do ChatGPT a perguntas de pacientes colocadas naqueles fóruns de perguntas públicas. E eles fizeram o seguinte, eles pegaram 195 perguntas que já tinham sido colocadas nesses posts de pergunta para os médicos e que já tinham sido respondidas pelos médicos. Pegaram as mesmas perguntas, colocaram no ChatGPT e coletaram as respostas do ChatGPT para cada uma dessas perguntas. Depois eles pediram para 3 profissionais de saúde avaliarem cada uma dessas perguntas. Então, ao todo, foram 585 avaliações, né? 3 vezes as 195 perguntas. E pediram para eles avaliarem qual das duas respostas era melhor, sem eles saberem, tudo de forma cega, eles não sabiam quem tinha respondido o quê. Então, para dizer quem era a melhor resposta, para eles ranquearem a qualidade da resposta e ranquearem a empatia da resposta. Então, impressiona que em 78% dos julgamentos, a resposta do ChatGPT foi considerada melhor do que a resposta dos médicos. Na análise de qualidade, aqui vocês observem a curva de resposta dos médicos, né, muito concentrada no aceitável, né, uma avaliação bem mediana, enquanto a resposta do ChatGPT ficou mais deslocada por boa e muito boa. Então, em termos de qualidade, a resposta do ChatGPT foi considerada superior em qualidade à resposta dada pelos médicos. E, para minha surpresa maior ainda, na avaliação de empatia, que eu achava que era onde a gente tinha mais vantagem, o ChatGPT teve a resposta considerada mais empática. Vocês observem que o chat ele se concentra aqui no empático, muito empático, moderadamente empático, e a empatia dos médicos ficou deslocada aqui mais para a esquerda, né? Pouco empático. Esse artigo foi publicado, está saindo agora no JAMA Internal Medicine. E é uma coisa muito impressionante, né? Assim, como é que é possível que um chat possa ter mais empatia que um médico? Então, eles dão vários exemplos de perguntas, eu trouxe uma aqui para vocês verem, ajuda a gente a entender um pouquinho o que aconteceu. Então, aqui uma das perguntas é o seguinte, o paciente pergunta qual é o risco que ele tem de morrer depois dele engolir um palito. Aí ele coloca essa pergunta. A resposta do médico, vocês observem que ela é mais concisa do que a do chat. A do chat é mais extensa, né? Então, o médico disse, olha, se já passaram mais de 2 a 6 horas, esse palito já foi para o seu intestino, não tem muita coisa que a gente possa fazer. Se você tiver dor no estômago, procura uma emergência. No momento, não tem muita coisa que nós possamos fazer agora. Tá certa, né? Tecnicamente, certa a resposta do médico, né? Mas observa a resposta do chat. Ele fala assim, olha, é natural você ficar preocupado por ter ingerido um corpo estranho, mas nesse caso é muito improvável que esse palito que você engoliu vai te causar algum problema. É mais acolhedora, né, essa resposta. Ele ainda diz, olha, palito é feito de madeira, madeira é um material que não é tóxico, ele não causa nenhum envenenamento, e ele vai tranquilizando o paciente, ele fala que ele tem que procurar uma emergência, mas aí depois ele fala, olha, é sempre uma boa ideia você ser cauteloso com tudo que você ingere,
mas fica tranquilo, não tem muito que se preocupar, é altamente improvável que esse palito vai causar algum problema sério. Então, assim, olhando como paciente, eu me sentiria também melhor acolhida por essa resposta do que por essa, embora as duas estejam tecnicamente certas. Mas aqui ainda nós estamos falando de uma empatia de um texto, né? Eu acho que não existe nada que seja comparável à relação médico-paciente quando ela é vivenciada na sua plenitude, né? E eu acho que esse espaço, a inteligência artificial nunca vai ocupar. Eu sou do grupo que acha que é possível que a inteligência artificial vá substituir o médico, até porque, como eu falei com vocês, eu acho que a inteligência artificial ajuda muito na parte de diagnóstico, de tratamento, mas a relação médico-paciente é muito maior do que diagnóstico e tratamento, né? É todo um apoio de convivência, de cumplicidade e um suporte ao doente que vai muito além dessa parte mais técnica da medicina, que é onde eu acho que a inteligência artificial vai contribuir mais. Falando agora um pouquinho do ChatGPT em relação à escrita médica. Esse artigo eu também achei muito interessante, esse artigo, que ele faz uma análise da participação do ChatGPT na verdade, na escrita médica. O artigo é muito bem escrito, ele tem um detalhamento de que forma o ChatGPT pode ajudar no cuidado ao paciente, aí ele cita os exemplos, na publicação médica, ele cita os exemplos, na administração médica, cita, e até na educação médica. Ele chega a fazer uma reflexão se o ChatGPT pode substituir o autor humano, né, dos textos médicos, e ele diz que o chat não está habilitado para substituir, porque ele não tem a mesma compreensão, nem a mesma experiência no campo da medicina. E o mais impressionante desse estudo é que ele foi praticamente todo escrito pelo ChatGPT, né? Esse autor é um residente do 2º ano de radiologia, ele escreveu pouquíssimos parágrafos e ele diz, olha, eu só escrevi esse parágrafo e todo o resto do artigo foi escrito pelo ChatGPT. Então, é uma coisa que impressiona muito quando a gente vê esse tipo de texto, né? E aí, esse artigo que foi publicado agora no Radiology, ele gerou um editorial, e que nesse editorial ele faz várias considerações, mas ele diz, olha, é possível que esse artigo que você está lendo agora seja um dos últimos artigos que está sendo escrito sem nenhuma ajuda da inteligência artificial. Que daqui para frente, eu acho que a inteligência artificial vai entrar muito na redação científica. Esse outro artigo eu também achei muito interessante, foi um debate entre o ChatGPT e os editores da revista Libre International. Então, os editores iam colocando perguntas e o chat ia respondendo as perguntas deles. Foi publicado agora em maio, no Libre International. E aí, uma das perguntas que eles colocam, eles perguntam se o ChatGPT considera que os autores devem usar os serviços dele, do chat, para escrever artigos científicos. Ele faz um texto super bem escrito, e ele acaba concluindo o seguinte, em suma, os autores podem usar o ChatGPT como uma ferramenta para gerar ideias e para explorar diferentes formas de expressar as ideias, mas eles não devem confiar no chat como um substituto para o pensamento crítico, para análise, e nem para redação de fatos que têm que ser comprovados, né, e checados. E aí os revisores, eles acabam concluindo assim, olha, mais uma vez, eu concordo com a conclusão, e sendo bem franco, eu não poderia ter escrito isso de uma forma melhor. Então, assim, eu achei muito interessante esse artigo. Bom, aí a partir daí houve uma discussão enorme a respeito de como o ChatGPT deve ou não entrar na redação científica, como até se fosse possível a gente controlar isso, porque eu acho que vai ser incontrolável, né? Mas o Comitê Internacional de Editores de Revistas Médicas, ele estabeleceu já o uso de inteligência artificial, e a recomendação é que os autores devem informar a revista, tanto na cover letter, quanto no texto do trabalho, né, preferencialmente na metodologia, que eles utilizaram o ChatGPT. E existe uma recomendação que houve muita discussão sobre isso, se o ChatGPT deveria ser citado como um coautor do artigo. E eles disseram que não, que o ChatGPT não pode ser um coautor, porque o coautor tem que assumir responsabilidade pelo que está sendo publicado, e o chat não tem essa capacidade, né? Eu soube que algumas revistas proibiram o uso do chat,
mas eu não sei se elas vão conseguir identificar se o texto submetido tem ou não participação do ChatGPT. Acho muito difícil conseguir fazer isso, tá? Bom, por fim, quais são os problemas da inteligência artificial? A validação dos algoritmos é um grande desafio, né? Esses algoritmos têm que ser muito validados em diferentes cenários, em diferentes populações, em diferentes momentos. Isso representa um desafio antes da implementação. A qualidade dos dados inseridos na máquina é crítico, principalmente naquele machine learning. Se você ensina a máquina errado, ela vai reproduzir aquele erro. Então, é muito importante que os dados inseridos sejam de boa qualidade. E a partir do momento que aumente muito o uso da inteligência artificial, talvez isso não seja bem controlado, os dados que estão sendo colocados na máquina. Existe uma preocupação muito grande de segurança cibernética, né? Eu sempre falo que eu acho que o melhor emprego do futuro é a segurança cibernética. As pessoas acham que é ser programador, eu acho que é a segurança cibernética. As pessoas vão pagar milhões para protegerem os seus dados, a segurança dos seus sistemas, porque a gente vai ficar tão dependente da máquina para fazer todo e qualquer... Já existem, né, alguns casos de sequestro cibernético em hospitais, em prefeituras, eu acho que isso é um grande risco do futuro. Existe a questão do plágio, eles falam que tem ferramentas para identificar o plágio. Eu acho dificílimo identificar o plágio que está sendo gerado pelo texto do ChatGPT. É assim, aquela coisa de gato correndo atrás do rato, porque acho que vai ser sempre muito difícil, um desafio muito grande. Existe a questão dos direitos autorais, né? Porque, na verdade, o chat, quem é que é o direito autoral do que é feito junto com o chat? E também a atribuição da responsabilidade legal pelos erros que tenham sido colocados, o que possam levar a condutas inadequadas por parte dos médicos. Existe a questão do impacto sobre o mercado de trabalho, que, como eu comentei, vai ser diferente para cada especialidade, mas todas as especialidades, de alguma forma, vão ser envolvidas com a inteligência artificial, né? Acho que é questão de mais ou menos influência, mas todas, de alguma forma, vão ser. Todas as entrevistas que eu vi, elas falam a mesma coisa, que a inteligência artificial é para ajudar o médico, é para diminuir o trabalho do médico, é para aumentar a produtividade, para tirar o trabalho repetido, para o médico ter mais disponibilidade para se dedicar ao paciente. Mas, na prática, a gente sabe que as coisas não vão ser necessariamente por esse caminho, né? Existe o risco do excesso de confiança na informação da inteligência artificial, porque como a informação é muito bem redigida, se a pessoa não tem uma visão crítica daquilo, ela embarca naquelas informações, e isso pode gerar erros, né? E existe ainda a questão da atualização, isso é um problema que vai ser resolvido, mas no momento ainda existe. Então, por exemplo, eu perguntei para o ChatGPT quem ganhou a Copa do Mundo de 2022, tá? Ele respondeu assim: como a minha base de conhecimento foi atualizada pela última vez em setembro de 2021, eu não sei quem ganhou a Copa do Mundo. Então, isso é uma coisa, o ChatGPT não é integrado na internet, ele é alimentado com bases de dados. Isso é uma coisa muito importante, porque aquelas áreas da medicina que estão muito na vanguarda do conhecimento, você está com as referências de 2 anos atrás, pode ser uma referência muito atrasada. Então, lembrar sempre que de setembro de 2021 para cá, as informações não estão ainda disponíveis no ChatGPT. Então, se perguntar, quero referência de tal artigo, de tal doença, ele não vai te dar referência depois de setembro de 2021. Então, por fim, eu acho assim, o melhor uso da inteligência artificial é como um instrumento de apoio à prática médica. A inteligência artificial tem que caminhar junto com o médico, e um tomando conta do outro. Acho que a inteligência artificial pode ajudar a diminuir os erros médicos, pode aumentar a produtividade, pode facilitar a vida do médico, mas ela não pode caminhar sozinha, ela tem que ser supervisionada. E o uso da inteligência artificial, ele precisa ter muita validação, precisa ter transparência, a gente tem que entender quais são os caminhos que a máquina percorre para chegar a algumas conclusões, né? Por exemplo, como eu falei com vocês lá, aquele caso do fundo de olho que identificou o sexo do paciente. A gente precisa saber qual é o parâmetro que o computador está utilizando para identificar o sexo do paciente. A gente precisa saber o que eles chamam de black box, que são as caixas pretas da inteligência artificial. A gente precisa desvendar, a gente precisa saber os parâmetros que estão sendo utilizados. Tem que ter regras claras para utilizar, né? Por exemplo, a regra da escrita científica, quando usa, quando não usa, como que você coloca no artigo, e tem que ter controle. E aqui, no controle, é que eu acho que mora o maior perigo da inteligência artificial.
eu não sei se a gente vai ser capaz de controlar a inteligência artificial, o uso dela, enfim, eu acho que isso estou falando para além da medicina, né? O controle do uso da inteligência artificial vai ser um grande desafio que eu não sei se nós vamos dar conta de fazer, tá? Então, em resumo, a inteligência artificial é uma ferramenta muito poderosa, e como toda ferramenta muito poderosa, ela tem muitos riscos, mas também tem o potencial de trazer muitos benefícios. Tudo vai depender de como ela vai ser utilizada e como ela vai ser controlada. Gente, era isso que eu queria falar com vocês. Parabéns, Renata. Excelente aula, Renata. Obrigada. Parabéns, Renatinha. Muito boa. Difícil, né? É difícil, né? Eu até peguei aqui para vocês, deixa eu ver se eu consigo abrir. Eunice, me ajuda aqui. É só puxar aqui? Só intercalar. Uhum. Vocês estão conseguindo ver aqui? Sim, Sim. sim. Isso aqui foi um exemplozinho que eu trouxe para vocês. Eu coloquei aqui no chat GPT o seguinte, eu botei, paciente diabético de 58 anos, com esteatose identificada na ultrassonografia, e a LT elevada. Eu perguntei, esse paciente deve fazer biópsia hepática? Aí ele respondeu desse jeito aqui, é só um modelo de linguagem, não sou um médico, achei legal ele falar isso, mas posso fornecer algumas informações gerais. A decisão de realizar uma biópsia em um paciente diabético, 58 anos, com esteatose, identificada na ultrassonografia, depende de vários fatores, deve ser avaliada pelo médico responsável pelo cuidado com o paciente. Aí ele vai discorrendo sobre a esteatose, caracterizada pelo acúmulo de gordura no fígado, é uma condição comum em pacientes diabéticos, pode estar associada a níveis elevados de transaminase, da LT. É impressionante, né? Eu fico realmente impressionada com a qualidade do texto. Aí ele falou, a biópsia é considerado padrão ouro para diagnosticar a esteatose avançada e avaliar o grau de inflamação e fibrose no fígado. No entanto, a decisão de realizar uma biópsia depende de vários fatores, incluindo a gravidade dos sintomas, a presença de comorbidade, a resposta a tratamento prévio e os resultados dos exames complementares. Ainda fala, existem abordagens alternativas para avaliar a esteatose hepática sem necessidade de biópsia, como, por exemplo, elastografia hepática por ressonância magnética, elastografia transitória por ultrassonografia, FibroScan. Impressionante, né, gente? Aí ele fala, enfim, discuta essas opções com o seu médico, que pode avaliar. Aí eu perguntei assim, que outro método não invasivo de avaliação de fibrose poderia ser feito nesse caso? Aí ele voltou a falar da ressonância, da elastografia do FibroScan, e aí ele já cita o ELF, que a Lúcia gosta do ELF aqui, e o FIB4. Ainda fala do NEFL, e fala do FIB4, e fala desses métodos não invasivos que podem ser úteis para avaliar a presença e o estágio da fibrose sem necessidade de biópsia. Aí eu perguntei assim, como é que eu interpreto o resultado do FIB4? Aí ele fala, aqui eu achei bem legal, porque ele fala do FIB4, fala que é um score, como é que ele é calculado, bota a fórmula, e bota os pontos de corte do FIB4, 1,45 e 3,25. E ele sempre falando aqui para consultar um médico. Aí eu perguntei assim, eu não gostei desse 1,45, eu achei que não estava certo 1,45. Aí que eu acho que a gente tem que ter uma leitura crítica sobre o resultado do ChatGPT. Aí eu perguntei assim, em pacientes com esteatose, o valor que indica baixa probabilidade de fibrose é o mesmo de hepatite C? Aí eu achei muito legal essa resposta. Aí ele botou assim, peço desculpas pela informação anteriormente fornecida. O valor de corte para indicar baixa probabilidade de fibrose hepática em pacientes com esteatose é diferente do valor usado para pacientes com hepatite C crônica. Na esteatose hepática, o valor de corte geralmente considerado para indicar baixa probabilidade de fibrose é o FIB4 menor que 1,3. Interessante, né, gente? Você não acha? Eu achei interessante ele dizer, peço desculpas pela informação. Muito legal, né? Obrigada. Incrível, incrível. E aí, o que vocês acham da inteligência artificial? A qualidade dos textos é maravilhosa, né? É uma coisa impressionante, Edu. É uma coisa impressionante. E aí você embarca realmente na canoa, né? Porque é tão bem escrito que, por exemplo, se eu não tivesse uma informação de que o FIB4 em esteatose deveria ser 1,3, eu ia comprar a ideia do 1,45, porque é muito bem redigido.
Só uma pergunta, para usar o chat GPT, tem que se inscrever, e aí, como que é? Porque tem uma versão que você pode baixar e usar, né? Mas ela Na serve... verdade, eu não sei se pode baixar. Eu botei assim, chat GPT no Google. Aí ele é da OpenAI. Aí ele abriu, ele botou assim, você quer testar um trial? Quero. Aí ele pede para você fazer um cadastro, você bota o seu e-mail e uma senha. E aí, toda vez que eu quero botar, eu boto lá chat GPT, ele vai me oferece o login, eu boto meu e-mail e uma senha. E eu entro nessa telinha que eu mostrei aqui para vocês. E começo a botar as perguntas. Tem uma versão paga que parece que está mais disponível e o acesso é mais rápido, mas eu nunca tive dificuldade de acessar também. Eu sou meio notívaga, então nos horários que eu acesso, eu acho que o pessoal está dormindo, não tem muita dificuldade de entrar no chat GPT, não. Mas é livre? É livre? Não parar? É de graça. E tem uma coisa, porque eu acho assim, né? É como eles falam, quando você não paga pelo produto, sabe aquela história que eles falam? Quando você não paga pelo produto, você é o produto. Então, eles estão usando, eu acho, essa versão paga, essa versão gratuita, eles estão melhorando muito o chat GPT com essa versão gratuita, porque tem milhões de usuários, e não sei se vocês estão vendo aqui a telinha do chat. Estão vendo? Sim. Sim. Aqui você pode dizer, ó, se você gostou, se você não gostou da resposta, né? Então, se ele dá uma coisa errada, você dá um não gostei. Se ele está certo, você dá gostei. E com isso, eles estão, eu acho que eles estão pegando uma quantidade gigantesca de informações que eles estão usando para aprimorar o chat. É possível que daqui a um tempo seja só disponível pago, mas no momento ele está gratuito e eu estou acessando com muita facilidade. Eu não uso, na verdade, eu não uso muito ainda, né? Você tem que saber, mas eu fiz assim, peguei outro dia, aqui a gente teve a jornada de iniciação científica, eu tinha feito um resuminho para os alunos. Aí eu peguei o resuminho, botei e falei assim, sugira um título para esse resumo. Ele botou um título perfeitinho, assim, quase igual ao título que eu tinha colocado. Mais engraçado, mais engraçado foi a Samantha, que é uma médica amiga nossa aqui. A Samantha, ela disse que ela tinha sonhado umas coisas lá, que ela tinha discutido lá com a psiquiatra, analista dela, para interpretar o sonho. Aí a médica lá falou uma interpretação, ela foi lá e botou o mesmo sonho no chat, pediu para ele interpretar, disse que o chat falou a mesma coisa. Ele tem muitas utilidades, né? É uma coisa impressionante. Eu acho que é muito interessante, mas assim, eu vou te dizer com toda sinceridade, a gente está numa fase de encantamento, porque é uma ferramenta muito poderosa, que ajuda muito, mas eu assim, no fundo do meu coração, acho que eu tenho mais medo do que encantamento. Eu tenho medo. Eu acho assustador também, viu? Sinceramente, acho meio assustador tudo isso. Porque, muito interessante, mas dá um certo... Vocês viram um videozinho do Harari, ele é muito legal, que ele fala várias considerações, né? E uma coisa que ele comentou, eu achei assim que ele falou assim, que o que ele estava falando ali na palestra, ele tinha feito, que era elaborado por ele, né? O trabalho dele. Ele falou, mas no ano passado, se vocês assistissem qualquer texto de qualquer pessoa, vocês não teriam nenhuma dúvida de que aquele texto era produzido por um humano. E a partir de hoje, a gente não tem mais essa certeza. Qualquer coisa que você encontre, hoje em dia, de música, de texto e até de figuras, você já não sabe mais ser produzido por um humano. Isso é uma coisa, gente, assustadora. Eu acho assustador, entendeu? O Yuval acha o Harari acha que a inteligência artificial vai destruir a gente, vai destruir a humanidade, né? Ele e outros filósofos da atualidade, que vai dominar tudo. Tem umas coisas que são impressionantes. Do ponto de vista de conquista do espaço, quem vai ser quem vai viajar nas naves por conta de velocidade, tempo e coisa, vão ser essas máquinas, vai ser inteligência artificial, vai ser robô que vai para outra galáxia no futuro. Eu não tenho a menor dúvida, porque eu acho que assim, para mim, assim, é muito aflitivo você ver qualquer coisa, qualquer texto, e você já não saber mais quem escreveu, sabe? Eu acho estranho, eu acho desconfortável, sei lá. Logo que começou essa questão, eu lembro que eu ouvi no rádio o Sardenberg, que acho até que é paciente do Edu, não sei, colocaram assim, um comentário elaborado pelo ChatGPT
sobre esse negócio da alta de juros no Brasil e Banco Central, e pediram para o ChatGPT fazer um comentário como se ele fosse o Sardenberg comentando economia. E aí eles colocaram o comentário para o Sardenberg ouvir. Ele ficou horrorizado, ele falou, está perfeito, eu teria dito isso exatamente como está colocado aí, né? Então, é uma coisa muito assustadora mesmo, porque, além de tudo, além de criar um conteúdo que não é seu, pode até ser com a sua forma, né? Ele transforma vozes, ele aprende a falar como a pessoa, então é realmente assustador. Tem um amigo que é professor de Direito da USP, e ele publica muito, tudo, sabe? E o direito muda muito lentamente, né? E ele escreveu um artigo para desafiar o ChatGPT, e aí pediu para o chat fazer um sobre o mesmo tema. E ele acha que o do chat ficou melhor do que o dele. Existem algumas considerações éticas aí que estão propondo que uma das coisas é o texto que foi escrito pelo chat deve ter a assinatura do chat. No final, dizer, esse texto foi escrito pelo chat GPT. Agora, o problema é o próprio chat começar a burlar isso, a omitir ou dizer que foi outra pessoa. Não, Ed, eu acho que na redação, inclusive na forma da gente educar os alunos, por exemplo, a maneira da gente avaliar o desempenho dos nossos alunos, dos nossos pós-graduandos, não pode mais ser fazer um texto em casa, porque a gente não sabe mais quem está fazendo texto. Eu acho que o sistema de ensino vai ter que ser modificado, as faculdades vão ter que ser modificadas, tudo vai ter que ser modificado. A gente não pode mais contar que ninguém vai para casa e vai escrever o texto. Eu acho muito difícil aquilo que ele falou, talvez seja um dos últimos artigos que fazer sem nenhuma ajuda da inteligência artificial, porque o chat pode fazer tudo, ele pode sugerir o título, ele pode reescrever parágrafo, ele pode pedir, tem um amigo meu que trabalha no IDOR, que ele tinha que fazer um resumo de um artigo lá para botar na divulgação, ele botou, faça um resumo de X palavras desse texto, e vem um resumo, assim, muito próximo do perfil. É claro que a gente revisa, mas é que nem a gente, às vezes, usa Google Translate, que a gente faz uma revisão e dá uma revisada da revisão, mas ajuda demais. Então, assim, eu acho que à medida que as pessoas tiverem mais acesso à ferramenta, todo mundo vai usar, mais ou menos, mas todo mundo vai usar. Eu não sei, eu acho que a gente está brincando com fogo, assim, sabe? Que a gente não tem noção da gravidade do perigo, e a gente está numa fase, assim, muito de achar legal, de encantamento, mas essa coisa é enorme e é incontrolável, na minha opinião. Paty, você queria falar alguma coisa? Oi, Lúcia. Oi, todo mundo. Parabéns, Renata. Foi maravilhosa a aula. A hora ali eu fui bater a palminha e aí eu levantei a mão, mas, de qualquer maneira, eu queria comentar mesmo, assim, eu partilho dessa aflição que vocês comentaram, né, de saber onde vai parar isso. Tem mesmo a aplicação, principalmente, assim, no nosso caso, de analisar os dados, então, como a Renata colocou ali, fazer os modelos preditivos, né, ele ajuda bastante. Eu penso que não tem muito como escapar, não. Então, vai ajudar em muita coisa, a trazer modelos mais enxutos, mais parcimoniosos, né, eles fazem as multivariadas. Agora, é interessante aquilo mesmo, como que a máquina processa, que é o mistério que a Renata colocou, a caixa preta, né? Então, ela precisa do input, você tem que colocar, alguém vai ter que alimentar esses dados. E aí vai ter a saída dela. Agora, o que ela fez ali para chegar na solução, que ainda é um mistério, algo que também me encanta muito, né, nesse sentido. Mas eu me lembro de uma frase, né, convivendo com o pessoal da robótica, que eles falavam assim, há muito tempo, eu falava assim, tudo que segue um padrão pode ser robotizado. Então, quase tudo vai ser robotizado, que segue um padrão. Não tem, acho que não tem para onde a gente correr mesmo, não. Tem que só que todo mundo fala, Paty, nas entrevistas todas, que não vai substituir o médico, que vai ajudar o médico, que vai diminuir o trabalho braçal do médico, que o médico fica 30% da sua carga horária fazendo textos que ele pode atribuir à máquina. Mas, gente, a gente tem que ser muito ingênuo de achar que isso não vai impactar o mercado de trabalho. Essas grandes empresas que contratam médicos, se ela pode contratar 5 radiologistas, vai contratar 20.
Entendeu? Exato, exato. Verdade, Renato, concordo com você. Né? E aí é o que o Elon Musk estava falando, né, do grande problema do futuro, que vai ser o desemprego, né? Porque realmente vai ser um problema. Vai ser um problema. Para as consultas E tá médicas vindo uma pelo chat geração nova GPT por aí, também, né? né? A geração Pacientes, nem estuda nem trabalha. os pacientes também não vão mais procurar o médico, vão procurar o chat GPT para saber o que eles têm e como tratar. Ô, Sibeli, você sabe que quando eu dei essa aula aqui na semana de fígado, teve um colega que comentou isso no final. Ele falou que existe um grande risco hoje em dia das pessoas começarem a colocar medicina, botar um técnico com um chat GPT consultando e, assim, deixar o médico como última linha, entendeu? Você faz 100 consultas e, num caso mais complicado, mais duvidoso, você recorre ao médico, mas colocar o atendimento médico muito apoiado porque você viu o texto é muito bem escrito, e assim, e ele mais acerta do que erra, não é? E tem a Aí você empatia pode, também, você né? pode fazer elástorressonância, você pode fazer fibroscan, você pode fazer o ELF, você pode fazer o FIBIPO, ele mais acerta do que erra. Se a pessoa for navegando por ali, eu acho que ela vai errar pouco. O pior é que tem aquela tal da empatia também, né? Que a forma dele colocar e tudo mais agrada muito mais as pessoas do que o próprio médico. Então tem que pôr isso também não vai ocupar esse espaço. Tem Nossa, estudo é que meio mostra absurdo. que eles botaram aquela prova de medicina lá dos Estados Unidos, de suficiência de medicina, eu não sei como é o nome, e colocaram no chat, o chat foi aprovado, ele teria sido aprovado para praticar medicina nos Estados Unidos, né? Então, assim, aqui no Brasil, o pessoal botou do Colégio Brasileiro de Radiologia, colocou no chat também, parece que o chat foi aprovado para exercer a radiologia. Então, assim, é uma coisa impressionante. E aí as pessoas dizem, olha, se o médico não tiver uma boa formação, para o médico que não tem uma formação tão boa, o chat pode ser uma opção melhor do que o mau médico, né? Mais médicos com inteligência artificial. Eu acho que vão sobrar as profissões que precisam de abstração, né? E análise. Concordo, viu, Clarice? Eu tenho um amigo de Israel e ele fala assim, que a medicina é uma das profissões lá no futuro, quase que vai acabar mesmo. Porque vai chegar um momento que você vai ter sei lá, o seu próprio celular, ele vai fazer o seu check-up rapidamente. Você vai estar sempre ali, né, com a medicina preventiva. Então, como tudo vai ser alimentado por dados e as coisas seguem um padrão, as doenças seguem aí um padrão, então ele vai fazer diagnóstico, ele vai falar como trata, ele fala assim que no futuro... Essa parte eu tenho dúvida, porque assim, Paty, muitas vezes o diagnóstico está posto, o tratamento está definido, e é uma questão de o médico e o paciente conviverem, percorrerem aquela trajetória juntos ao longo de anos de uma doença crônica, né? Mesmo quando você já tem clareza de qual é o tratamento, mas você tem que fazer o doente ter aderência, você tem que percorrer com o doente as complicações daquela doença crônica, isso envolve uma cumplicidade, uma empatia, que quando o doente for privado disso, eu acho que vai ser muito pior para o doente. Ele não vai ter aquele companheiro, aquele apoio, aquela pessoa com quem ele conta. É possível que isso aconteça, mas a vida dos doentes vai ficar muito pior, na minha opinião, né? Mas não precisa ser médico para fazer isso. Você pode ter um cuidador de luxo ou qualquer coisa. Verdade. E que acompanha junto com o chat. Isso é verdade. É muito mais uma questão de sentimento do que de técnica, né? Só um último comentário. A pesquisa vai salvar a gente. Porque a máquina não pode ter perguntas e estruturar coisas, imagino eu, sei lá, pelo menos não agora. Uma das coisas também, assim, que eu acho que nos anima também uma vez eu vi uma palestra e ele falava assim, que ele nem gosta muito do termo inteligência artificial ainda, né, que o mais correto seria computação estatística, porque a máquina, ela não aprende do nada, ela tem que ser alimentada com os dados, então alguém vai ter que alimentar os dados, não é? E aí ela vai processar, a gente não sabe ainda muito bem como ela está processando, e vai ter a saída dela, a output. Então ele fala, olha, inteligente é quem está alimentando esses dados na máquina. Então, né, a gente... Mas, Paty, a hora que você chega num ponto em que essa ferramenta consegue ser criativa,
vamos sair um pouco da área da medicina, mas ela consegue fazer uma música que ninguém fez. Isso foge um pouco, né? Dessa questão de ter sido alimentada e fazer uma computação ali. Então, isso é que dá medo, porque ela é capaz de ter uma criatividade, seja artística ou qualquer coisa assim, que é difícil compreender só com alimentação de dados, né? Verdade. Sendo que isso que a gente está achando que está muito bom, muito eloquente, é a primeira versãozinha, é o primeiro aplicativo, software que está sendo disponibilizado. Isso vai melhorar muito, 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 muito. O erro vai diminuir muito. Então, assim, eu acho que, imagina as próximas versões, isso aqui nem a primeira versão da vacina, a segunda vez, né? Vai ficando melhor, melhor. Esse é só o primeiro modelinho que está sendo disponibilizado. O negócio vai tomar uma proporção muito maior. Eu acho que a gente não percebeu ainda. Eu super recomendo que vocês ouvirem lá o áudio do Harari. Eu acho que ele tem assim, meio assustador, mas acho que é bom a gente refletir. Embora que, assim, eu acho que a discussão já não é mais se a gente quer ou se a gente não quer, né? Tá posto, chegou e veio para ficar. Eu acho que a gente pode fazer um esforço de contenção, um esforço de regramento, mas, assim, ficar discutindo se quer ou se não quer, se é bom ou se não é bom, já passou, já veio, já chegou, ninguém mais vai abrir mão disso. Ninguém vai. Mas, professora, a senhora não acha que a gente está se assustando? Porque hoje, por exemplo, se a gente for pensar, a gente já consegue clonar. E a humanidade não deteriorou, pelo menos não ainda, né? Então, a gente já arranjou mecanismos de controle, ou pelo menos está a caminho. Será que a gente não vai conseguir controlar isso de uma maneira melhor? Porque eu acho mais complicado ainda, nos torna mais suscetíveis, por exemplo, à possibilidade de clonar. Sim, não, eu acho que são dois perigos, né? Acho que são dois perigos paralelos, mas é uma coisa até que o Harari coloca nesse vídeo, o domínio da linguagem, que as civilizações elas sempre se construíram em torno da linguagem, e a linguagem sempre foi uma atribuição humana, e a gente agora não tem mais o domínio da linguagem, a linguagem pode ser dominada por uma máquina, e o que pode acontecer a partir daí, a gente não sabe. Então, eu concordo que a clonagem é um perigo danado, é uma coisa que tem que ser bem controlada, que a gente até, de certa forma, conseguiu, mas o uso da inteligência artificial é tão mais difundido, ele tem tantas mais utilidades, e é impossível saber quem utilizou e quem não utilizou. Como é que a gente vai olhar um artigo e saber se usou ou não usou, gente? Eu não acho que a gente vai conseguir fazer isso, não. Não acho que vai conseguir. Porque você bota lá, reescreva esse parágrafo, ele faz um parágrafo melhor. Quem que vai saber que aquele parágrafo foi escrito pelo chat ou por você? Você pede para ele sugerir um título, ele faz um título. Quem que vai saber quem botou aquele título ali? Eu não sei, é muita facilidade de uso, ele está muito disponível, está muito universal e vai se tornar cada vez mais. Eles estão querendo colocar, por exemplo, conectar uma forma de inteligência artificial com aquele Bing da Microsoft, vai derrubar o Google. E aí as empresas vão começar a competir entre elas, quem vai mais. Imagina isso em termos dessas redes sociais, né? Nossa Senhora, não sei o que vai acontecer. Mas, enfim, eu acho que vamos olhar o lado bom. O lado bom é que tem muitas coisas na medicina que podem ser aprimoradas. Então, já que a gente não tem como evitar o que tem de ruim, eu acho que pelo menos a gente tem que aproveitar o que tem de bom, que eu acho que pode nos ajudar, pode melhorar a nossa performance diagnóstica, pode facilitar a nossa vida. Então, vamos aproveitar o que tem de bom, porque o que tem de ruim, né? A gente não vai conseguir segurar. Verdade. O pessoal fala muito da inteligência artificial e compara com a energia nuclear na década de 30, quando surgiu, que trouxe muito benefício. Até hoje a gente usa muita coisa, para quase tudo energia nuclear, mas ao mesmo tempo teve a bomba atômica. Exatamente. Destruiu 2 cidades do Japão. Então, mais ou menos, eu vejo mais ou menos esse aspecto. Tem que ter muito cuidado com a inteligência artificial, tem que ter muito controle, muita regra, muita coisa para não sair do controle, para não ser usada para o mal. Exatamente, Ed. Concordo plenamente. E aí? Quero saber o que o doutor Gama acha. O que eu acho
Eu sou muito... Eu já tinha falado aqui no início, né, quando a Renata entrou, eu assisti a aula da Renata no Congresso, achei espetacular cheguei e falei, doutora Lúcia perguntou, como é que foi o Congresso? Eu digo, foi bom, mas algumas coisas se sobressaíram, entre elas a aula da Renata, né? Eu sou um ser humano pré-histórico, eu gosto do contato, eu gosto do abraço, eu gosto do afeto, eu gosto do papel, eu gosto de... Enfim, mas a inteligência artificial está aí para dizer assim, o mundo é moderno, as coisas vão, né, ficar cada vez mais, né, dependentes da máquina, mas eu acho que tem muita coisa interessante, né? Além das perdas que a gente terá, né, tem outro dia eu li uma publicação que em 2027 nós teremos menos, aliás, 14 milhões de pessoas estarão desempregadas por conta da inteligência artificial. 14 milhões de pessoas. O doutor Edmundo falou ainda há pouco, assim, os jovens, que na China está tendo uma alta taxa de desemprego na população jovem, e eles estão buscando, inclusive, na religião, né, força para tentar buscar consolo enquanto eles estão desempregados, né? Então, a gente vai ter eu acho que virá, junto com a inteligência artificial, né, uma carga de perdas muito grandes, né? Por outro lado, quando a gente olha, né, eu estava lendo, o pessoal do grupo da SBH mandou uns resumos, né, do ISO, agora 2023, e particularmente ali no capítulo de CHC e doença gordurosa do fígado, tem meia página de inteligência artificial na hepatologia, e eles mostrando exatamente o que a Renata falou, né, do quanto a inteligência artificial tem prosperado na imagem em hepatologia e na histologia das doenças hepáticas, né? O quanto ela tem beneficiado no diagnóstico anatomopatológico. Se a gente olhar para a dificuldade que a gente tem de ter patologistas bons, e aí eu volto ao que a doutora Lúcia e o doutor Edu falam sempre, né, da célebre frase da doutora Sheila Sherlock, né? Diga-me quem é o seu patologista e eu te direi quem é, se você é um bom hepatologista. Daqui a pouco a gente vai dizer quem é o meu patologista? O chat GPT, né? Porque a gente pega várias biópsias que estão ali, né? Laudo descritivo ou então, não é fígado reacional. E quando a gente faz revisões, aquilo era uma CBP, né? Hoje eu tive no consultório um exemplo disso, né? Uma paciente que veio com um laudo descritivo, com colestase crônica, todos os autoanticorpos negativos, o Caio fez a revisão, era uma CBP estadio 1, que lá no patologista do convênio, né, era uma descrição simplesmente de um fígado com alterações inespecíficas. Então, a inteligência artificial vai vir para, né, performar melhor laudos histológicos, e ela diz aqui, quando o autor escreve a respeito, ele fala assim, de modo algum a inteligência artificial vai sobrepor o patologista, né? É interessante pensar no patologista, o médico, e a inteligência artificial, e você vai perder muito menos diagnóstico, você vai ganhar mais com isso. Tomara que seja assim, né? Tomara que seja assim. Mas eu acho que o paciente vai querer ser palpado, vai querer ser examinado, o afeto, a relação médico-paciente, a máquina não vai poder trazer isso, não é? Então, eu acho que ela pode criar mais solidão também, mais individualismo, e a gente tem que estar à frente dela. Então, essa é a opinião desse pré-histórico, não é? Que gosta do toque, que gosta do afeto e que gosta de estar em contato com o paciente. Então, acho que é isso. O Gama, eu super concordo, porque eu acho assim que muito, quando você atende um doente pela primeira vez, né, muito da relação médico-paciente se estabelece naquela primeira conversa, você ouvir a história que o doente tem para te contar, e quando você examina o doente, aquilo traz uma proximidade, você examina o paciente, chega perto dele, ele se sente tocado por você. Eu acho que esse tipo de ritual, vamos dizer, de anamnese, de exame físico, mesmo que não seja o que mais contribui para a coleta de dados, embora eu até acho que contribua demais, mas eu acho que isso é tão necessário para você criar a relação entre o médico e o paciente,
quebrar aquela frieza, quebrar o distanciamento, a cerimônia, criar uma certa proximidade e cumplicidade, é muito necessário. Então, a partir do momento que você começar a responder num aplicativo lá a tua história, os sintomas que você tem, você vai perder muito dessa construção dessa relação, né? Renata, eu fiquei numa dúvida mais conceitual. Quando, acho que é o último congresso americano, teve uma apresentação no final, exatamente o que o Gama falou, que era de doença gordurosa e avaliação histológica, e mostrando, só que ele chamou de machine learning, que você falou que talvez isso fosse uma coisa mais antiga, que agora é deep learning. Eu lembro que o cara que apresentou lá, o Michael Charlton, né, ele, acho que como se fosse o melhor trabalho do Congresso ali, ele não parou de elogiar, né? Não sei se vocês lembram, antigamente tinha só hepatite debrief, agora tem hepatology debrief, fat liver debrief, e eu lembro que ele, muito legal, e a proximidade da machine learning, comparando com vários patologistas para diagnóstico de doença gordurosa, com inflamação, mais ou menos, com fibrose, mais ou menos, era super excelente. Mas eu lembro que o trabalho chama machine learning. Daí, como você não, fala, mas é isso mesmo, Edu. Assim, o machine learning, na verdade, muitos dos estudos que a gente vê de imagem e até de histologia são de machine learning mesmo. Que é quando é o aprendizado da máquina você ensina a máquina, né? E aí o mais comum é que ele chamou de machine learning supervisionado, é quando o médico ensina a máquina, ele diz, ó, isso é esteatose, isso é esteatohepatite, isso é CHC, isso aqui é um nódulo benigno, e aí depende muito da qualidade dos dados. O deep learning é mais complicado da gente entender e explicar, que é quando a máquina começa a aprender consigo mesma. E aí, por exemplo, naqueles modelos prognósticos que conjugam várias informações para fazer prognóstico de sobrevida de CHC, ali geralmente é deep learning. Aquele exame da retina, que identifica o sexo do paciente, ali é deep learning. Mas muito dos exames, na parte de radiologia e histologia, a maior parte desses trabalhos é machine learning mesmo. E geralmente a máquina foi ensinada por alguém. Renata, ontem foi no domingo, né? Eu assisti uma reportagem no Fantástico a respeito de esclerose lateral amiotrófica, né? Uma brasileira que mora nos Estados Unidos, ela tem 56 anos de idade, tem um esposo, tem 2 filhas, né? Uma família super bonita, e ela está em progressão de doença, e a coisa que mais a incomoda é que ela está perdendo gradativamente a voz, né? E aí eles fizeram um armazenamento de mais de 100 frases, né, na inteligência artificial, e de frases que ela gostaria que fossem reproduzidas no futuro, né? Como, por exemplo, eu te amo, bom dia, seja feliz, tal, e incluíram tudo isso, né? E que vai ficar para o futuro, né? Quando ela não puder mais falar, mas a mente dela estiver, né, viva, ativa, e os movimentos não existirem mais, a família vai poder, e ela também vai poder, conviver com a voz dela, né? E isso é muito legal, isso é um lado muito bonito e positivo, né? Do que a inteligência artificial pode trazer também, né? E fora desse conceito mais médico, enfim, né? Então, achei super interessante. Eu vi um estudo, assim, na verdade me falaram, eu não consegui achar esse estudo, não sei se tem publicação sobre isso, que eles estão desenvolvendo, por exemplo, de fazer rastreamento de cirrose, que é assim, o paciente está internado, eles vão capturando todos os dados dele, vê a plaqueta, vê a transaminase, ele faz ultrassom, olha lá a textura do ultrassom, ele faz uma tomografia, tudo que ele vai fazendo de exame vai sendo reunido e analisado. E aí o computador lá pode dizer, no leito tal tem um doente com alta probabilidade de ter cirrose. Coisa que, para os médicos que estão atendendo o doente, ele está sendo visto por especialistas diversos, não tem ninguém de olho no fígado. Mas a conjugação, a integração dos dados pode dizer, mapear os cirróticos internados, baseado só com os dados que ele vai fornecendo ao longo dos exames que ele vai fazendo. É uma coisa muito interessante. Tem uma amiga minha que trabalha com inteligência artificial que ela está utilizando na tomo de tórax, tentar olhar a densidade para ver se pode contribuir para o rastreamento de mama,
ver pela densidade. Imagina como isso pode contribuir se você vai fazer uma toma de tórax, se alguém te ajuda a fazer um rastreamento de mama. Então, tem muitos potenciais, tem muito potencial, mas, assim, né, juntando tudo, como eu sou nostálgica, eu sou uma pessoa super nostálgica, eu ainda preferia que isso não existisse. Assim, no geral, eu preferia que não existisse, mas, já que existe, vamos tirar o lado bom, né? Mas se ele consola, professora, um dia desse eu ouvi duas coisas. Uma eu acho que foi do Harari também, num dos livros dele, 21 Ideias para o século XXI, que os dados, quer dizer, a nossa forma de acumular dados digital, ela ainda não é perene. A gente achava que era, por exemplo, o CD, mas não é. Então, ainda deteriora com o tempo. E depois eu ouvi de um paleontólogo que provavelmente as próximas gerações, a menos que a gente ache uma maneira de fazer isso, ela saberá muito mais das gerações passadas, que, por exemplo, a gente tem papiro, que dura até hoje, pela qualidade do papel, essas coisas, e que há dados do meio do século XX que já não existem mais, do começo dos computadores, né? Então, até a gente achar uma maneira de preservar os dados para sempre, acho que ele está escapando. Aí. Muito legal. Valeu, pessoal. Foi ótimo. Valeu, Renata. Excelente. Parabéns. Parabéns. Muito bom. Obrigado Parabéns, pela aula. Renata. Se tiver Beijo para todos. Se alguém te convidar, Renata, para fazer a terceira aula do assunto, me avisa, tá? Muito bom. Não, Daqui a pouco você vai conseguir dar aula. Ah, sim. Gente, obrigada, tá? Foi um prazer estar aqui com vocês. Além da didática. Saudade, nostalgia. Tá? Beijo, abraço. Tchau. Muito bom. Boa noite a todos. Obrigada.